Gente, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Mais uma galerinha aqui entrando. Eu mandei material para vocês, para secretaria, tá? Ela já deve ter disponibilizado. São algumas listas de Word. Algumas a gente já fez, inclusive da semana passada. E tem algumas que a gente não fez ainda, mas não tem problema, porque a maioria são exercícios, então vocês podem ir dando uma olhada, tá? Inclusive uma delas a gente vai trabalhar hoje. E aí, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato também. Tem uma galera entrando aqui, eu vou abrindo aqui o documento que a gente vai trabalhar hoje. Já abri aqui. Se der tempo, a gente vai trabalhar duas listas hoje. Na semana passada, a gente falou sobre as conjunções, falou sobre o valor semântico dessas conjunções, e esse conteúdo é um conteúdo muito importante para a gente. E hoje eu montei... Só um minutinho que alguém está me mandando mensagem do curso. Então, estava falando da aula da semana passada. E hoje a gente vai trabalhar com uma revisão, né, desses conteúdos. Deixa eu só abrir aqui o outro. Só um minutinho. Beleza. Eu vou aguardar só mais alguns minutinhos, porque senão ficar aluno entrando toda hora para a gente poder começar, tá? Oi, Lucas, tudo bem? Tranquilo. Gente, antes de eu começar com as atividades, alguém tem alguma dúvida em relação a esse conteúdo que a gente viu? Quer fazer alguma pergunta? Vou entender o silêncio como não, né? Então, todo mundo já está fera na matéria. Na semana que vem, quem vai dar aula para vocês é a professora Ana Beatriz. A gente tem dialogado, né, sobre esses conteúdos que a gente está trabalhando. Deixa eu ver aqui. Bem, a gente vai começar a aula de hoje ainda com relação ao conteúdo de semana passada, tá? Então, essa primeira lista de exercícios, vocês devem ter recebido como apostila de gramática, revisão de conteúdos, que é a que a gente vai trabalhar agora. E se der tempo, tem mais uma lista de questões de múltipla escolha, algumas questões, inclusive, do CAP, que a gente vai fazer também, ok? Deixa eu só começar a projetar aqui a tela para vocês. Vamos lá. Ok.
E aí, aquele mesmo esquema, tá? Vocês podem ir falando no áudio ou escrevendo no chat e a gente vai fazendo dessa forma. Ó, vamos lá. Primeiro exercício. Leia os versos. Meu sertão continua, ao Deus dará. Mas se existe Jesus no firmamento, cá na terra isto tem que se acabar. Um trechinho de uma música do Gilberto Gil. Letra A. Que tipo de relação é estabelecida pela conjunção mais? Essa é fácil. Adição? Mais alguém? Vamos ler novamente, ó. Meu sertão continua, Deus dará, mas se existe Jesus no firmamento, eu estou adicionando uma informação. Pensem um pouquinho. Adversativo. Muito bem, a gente tem aqui uma ideia de adversidade, de ideias contrárias, ó. Se eu substituo, por exemplo, não vou falar a resposta, não, vou dar a resposta da B. Que outra conjunção poderia ocupar o lugar de mais sem alterar o sentido do texto? Porém, Porém, mais todavia, alguma? Todavia, entretanto, no entanto. Então, todas essas poderiam entrar sem que houvesse perda de valor semântico ou perda da ideia ali estabelecida do sentido do texto. Ia manter igual. Número 2. Nas questões que seguem, ocorre... Oi? Deu uma travadão. Travou? Uhum, um pouquinho. Voltou? Voltou. Sim. Eu estou ouvindo vocês bem. Tranquilo? Agora. Travou de novo? Não. Peraí. Deixa eu só fazer um negocinho aqui. Se eu trocar a internet, acho que vai melhorar. Vamos lá. Nas questões que seguem, ocorrem duas frases isoladas. Estabeleça entre elas uma relação de coordenação. Deixa eu só diminuir aqui um pouquinho, senão eu não consigo ver. Indicando o tipo de relação. Faça as modificações que julgar necessário. Então, bem parecido com o exercício que a gente fez na aula passada. A gente tem duas orações aqui e a gente precisa juntá-las estabelecendo uma relação de sentido. Letra A. Ele prometeu um vestido para Maria. Ele não cumpriu a promessa. Como a gente poderia fazer? Mas. Porém, Todavia. Então, o primeiro ponto a observar aqui, gente, é que são orações, antes de a gente colocar a conjunção, antes de a gente ter esse comando que está sendo pedido, é a gente entender qual é a relação que elas criam entre elas. Porque, por exemplo, se alguém prometeu alguma coisa e não cumpriu, eu tenho o quê? Ideias opostas. Então, se eu tenho ideias opostas, há diversidade. Logo, eu poderia colocar qualquer um dos que a gente também falou na questão de cima. Porém, o mais, todavia, ele prometeu um vestido para Maria, mas não cumpriu a promessa. Então, olha só, eu já tenho o pronome ele lá no início. Eu preciso repetir? Não, então eu faço essa pequena modificação de modo que eu evite a repetição de palavras. Ele prometeu um vestido para Maria, porém não cumpriu a promessa, mas não cumpriu a promessa. Vou dar, inclusive, uma dica para vocês, tá? Esses exercícios que a gente está fazendo, é bom, de repente, vocês fazerem no caderno. Não precisa copiar, claro, porque vocês têm um arquivo com as questões. Mas quando a gente ouve e escreve, isso ajuda muito no processo de aprendizagem. Então, aqui, nessa questão, como nas outras e vocês vão verificar, não é só eu colocar a conjunção, mas também tem algumas modificações que eu preciso fazer. E muitas vezes, quando eu não escrevo, eu não tenho essa percepção, tá? Letra B.
As pessoas acompanham a procissão. Ponto. As pessoas acreditam nas coisas lá do céu. Como que pode ficar? E qual é a modificação que eu preciso fazer? Vamos pensar um pouquinho. Podia ser as pessoas acompanham a procissão, pois acreditam nas coisas lá do céu? Muito bem, exatamente. Ó. Quem que falou agora? Que eu não consigo ver quem está falando. Sabrina. Sabrina. Sabrina fez ali uma alteração de modo que eu não tivesse uma repetição de palavras e estabeleceu uma relação de... Qual é a relação que eu coloco com pois? Conclusiva? Conclusiva, muito bem. Elas seguem a procissão, né? Já que elas acreditam nas coisas lá do céu. Vamos lá. Letra C. Muito bem, Sabrina. Vá na frente. Ponto. Irei depois. E aí? Que? Como que vai ficar? Ó, o Arthur, a Yasmin e a Estrela. Ana. Não sei se é esse seu nome mesmo, né? Ana. Meu sobrenome. Ana. Estão colocando aqui, ó. Vá na frente que irei depois. Notem que aqui eu não preciso fazer nenhuma modificação, porque eu não tenho repetição de palavras. Poderia ser só o que ou ter mais alguma que cabe? Eu irei depois. Não, mas aí o eu é um pronome pessoal. Por quê? Tem mais alguma conjunção que a gente também Por quê? poderia usar? Pois. O pois também caberia. Vá na frente, pois irei depois. Por que irei depois? Mas assim, dessas todas que a gente falou, a que fica melhor colocada é a que. E aí, nesse caso, eu estabeleço uma relação de explicação. Eu estou te dizendo para você ir na frente por que eu irei depois, certo? E a letra D, preste atenção. Trata-se de um assunto muito importante. Pois. Pois. Muito bem, preste atenção, pois trata-se de um assunto muito importante. Ok? Vamos Ok. continuar. Tranquilo até aqui, né? Gente, só um comentário, né? Esses exercícios que a gente está fazendo aqui agora são exercícios de revisão e são exercícios que são os mais importantes para a gente entender um conteúdo. São chamados de exercícios de fixação. Então, todas as vezes que a gente faz esse tipo de análise, a gente está ratificando um conteúdo. Então, provavelmente vocês terão pouquíssimas dúvidas em relação à conjunção, porque a gente já vem nessa construção através dos exercícios. E aí, isso, inclusive, ajuda quando a gente tem questões mais complexas, porque a gente já entende esse conteúdo lá atrás. Ó, Yasmin perguntou, esse pois seria de explicação? Preste atenção, pois trata-se de um assunto muito importante. O que você acha, Yasmin? E os outros alunos também. Esse pois, ele seria um pois de explicação ou de conclusão? Conclusão. Bom, não. Conclusão. Todo mundo acha que é conclusão? Acho que é de explicação. Continuo com conclusão, gente. Eu não vejo por que isso é explicação. Vamos lá, olha só. Preste atenção, pois trata-se de um assunto muito importante. Eu estou concluindo algo ou eu estou explicando o porquê? Vamos substituir, ó. Preste atenção, porque trata-se de um assunto muito importante. Eu acho que é explicação. Então, nesse caso aqui a gente tem um exemplo de explicação, tá? Mas assim, essa dúvida entre o pois ser conclusivo ou explicativo, ela é muito comum, tá? Então, quando surgir essa dúvida, prestem muita atenção
na construção das orações, o que está sendo colocado ali. Geralmente isso ajuda a gente a entender. E outra dica também, a gente pode substituir, né? Normalmente o pois, quando ele indica a conclusão, ele pode ser substituído pelo logo. E aí, quando eu uso porquê, que é uma conjunção explicativa e faz mais sentido, ela é explicativa. Por exemplo, aqui não cabe logo, preste atenção. Logo, trata-se de um assunto muito importante. Fica esquisita, né? E quando eu substituo pelo porquê, continua fazendo sentido. Então, nesse caso, é explicativo. Vamos para o número 3. Ok. A seguir, temos pequenos textos cujos elementos de conexão entre as orações coordenadas foram suprimidos, ou seja, estão ocultos. Sua tarefa será organizá-los, estabelecendo as relações de coordenação, certo? Letra A. O trânsito estava caótico. Tem alguém pintando a tela aqui, hein? O trânsito estava caótico. Barra. Ninguém chegou atrasado à reunião. Na verdade, é o mesmo exercício de cima, só houve uma modificação no enunciado. Porém, Muito bem, ó. Eu poderia usar aqui algum de adversidade. Porém, todavia, entretanto, por quê? Mesmo o trânsito estando caótico, ninguém chegou atrasado. Então, eu tenho uma relação ali de ideias opostas, ok? De adversidade. Letra B. Por favor, devolva-me o livro. Estou precisando dele. pois. Pois. Pois estou precisando dele. Só o pois caberia? Porque Por quê? Porque estou precisando dele. Mais algum? Vamos continuar. Letra C. Há muitos tipos de colírios destinados ao tratamento de diferentes doenças dos olhos. Os olhos são órgãos de muita sensibilidade. O uso de qualquer tipo de colírio sem orientação e controle médico poderá causar mais problemas do que resultados positivos. Notem que aqui eu já tenho uma construção maior e eu também tenho repetição de palavras. Então, eu preciso utilizar conectivos e eliminar a repetição de palavras. Como que poderia ficar? Podem pensar aí um pouquinho. E aí, alguém se habilita? É para usar dois conectivos? Pode usar mais de um. Pode usar 2, 3, de modo que continue fazendo sentido. Mas aí que lugar? Entre os pontos? Não, aí eu não vou te falar. Mas normalmente é entre os pontos. Não pode ser diferentes doenças dos olhos, que são órgãos de muita sensibilidade. Não entendi, meu amor. Não, você não precisa mudar as frases não, tá? As frases elas podem ficar normais. Você vai colocar os conectivos e vai eliminar o que tiver de repetição. Por exemplo, na primeira oração eu tenho: há muitos tipos de colírios destinados ao tratamento de diferentes doenças dos olhos. Eu preciso repetir o olhos que está depois? Não. Eu posso eliminar. Então, os meus períodos eles precisam continuar fazendo sentido. E para isso eu posso eliminar palavras e posso acrescentar conectivos. Poderia ficar aqui, são órgãos de muita sensibilidade ou não? Gente, quem for responder, lê a oração toda, senão fica sem sentido. Tem que ler desde o início. Professora, Oi. há muitos tipos de colírios destinados ao tratamento de diferentes doenças dos olhos, pois são órgãos de muita sensibilidade. Certinho até aí.
É mais de uma? Aí, olha só, depois eu tenho o tipo de colírio, vou ter que eliminar. O uso de qualquer... Tipo de colírio, se alimentação e controle médico. Não, mas eu já tenho tipo de colírio lá em cima, é isso que eu preciso eliminar. Vamos pensar num sinônimo. Isso. Vamos repetir, então, pegando sua linha de raciocínio. Há muitos tipos de colírios destinados ao tratamento de diferentes doenças nos olhos, pois são órgãos de muita sensibilidade. E o uso de qualquer medicação sem orientação e controle médico poderá causar mais problemas do que resultados positivos. E isso que a gente está fazendo é o que a gente chama em língua portuguesa e também em redação de coesão textual. Quando eu utilizo sinônimos, sinonímia e colocação pronominal, além do uso de conectivos de modo que eu evite a repetição de palavras. Gente, o que está acontecendo na sala de aula que vocês estão escrevendo? E eu estou vendo o... Alguém escreveu no canto da tela um monte de coração. Já tiraram, que estava escrito Ebone Marcão, do lado da tela com um monte de coraçãozinho. Gente, olha só. A gente já conversou sobre isso, tá? Eu e o Marcão somos amigos, a gente faz brincadeiras com vocês, isso atrapalha o andamento da aula. Não é a primeira vez, a gente está resolvendo o exercício. Então, assim, se você vier na sala para atrapalhar a aula e não para prestar atenção, é melhor você não acessar, porque tem muita gente aqui que leva a sério o conteúdo, né? Eu não vim aqui para brincar com vocês, eu estou trabalhando. E isso é falta de respeito. Realmente, eu nem vi, senão vocês teriam tomado uma bronca. Mas, assim, completamente desnecessário. Hoje é segunda-feira, a gente está estudando aqui. Não precisa disso. Desnecessário. Se acontecer novamente, eu vou remover a pessoa da sala, ok? Espero que a gente não tenha mais esse tipo de problema. Vamos continuar aqui. Tá travando para vocês a aula? Tá travando. Para mim tá normal, eu tô vendo vocês normal. Aqui também tá travando. Melhorou? Na minha internet tá normal também. Vamos continuar aqui, por favor. Então, a letra D também é uma maior. Tá escrito aqui. Letra D. Nunca me esqueço de um consórcio de moto que eu fiz quando tinha 17 anos. Estava começando a ganhar dinheiro. Acabei gastando mais do que podia. A cada mês o valor aumentava. Fui sorteada. Tirei a moto. As parcelas nunca mais acabavam. Hoje os consórcios podem ter mudado. Eu nunca mais fiz um. A letra D ainda é um pouco maior do que a letra C. Então, demanda aí uma atenção mais redobrada. Como que poderia ficar? Vocês podem escrever no chat, podem falar também, tá, gente? Se alguém tiver com vergonha, pode escrever no chat, porque é uma forma de você resolver o exercício. E aí? Na hora de escrever besteira aqui na página, quem está escrevendo sabe, né? Na hora de responder o exercício, que é bom, ninguém se habilita. Vou dar mais um minutinho para vocês pensarem e poderem repetir. Gente, quem for responder no chat, vai respondendo. Tem que colocar a oração toda, senão não vai dar para fazer sentido. Lembrando que em alguns períodos a gente nem precisa colocar conectivo, tá? Eu não sou obrigado a colocar conectivo
em todas as pontuações. Eu posso colocar só uma vírgula. Vou ler com vocês e vocês podem ir fazendo as alterações. Nunca me esqueço de um consórcio de moto que eu fiz quando tinha 17 anos. Coloco conectivo, coloco vírgula, como que fica? Pois estava começando a ganhar dinheiro. Então, gente, nesse primeiro período eu não preciso colocar um conectivo, eu posso usar só uma vírgula. Ó, nunca me esqueço, o me faz uma relação a mim, que eu fiz quando tinha 17 anos, vírgula. Estava começando a ganhar dinheiro e acabei gastando mais do que podia. Aí eu coloco um e antes ali do acabei. E acabei gastando mais do que podia. Ponto. Vou começar um outro período. A cada mês o valor aumentava. Mas, Vírgula. Aí aqui eu tenho uma ideia de tempo. Então eu posso usar o então, eu posso usar o quando. A cada mês o valor aumentava. Vírgula. Então fui sorteada. E tirei a moto, né? Eu tenho uma ação ali. Ponto. Porém, ó, eu tirei a moto, então eu entendo como alguma coisa boa. Só que logo depois ele vai dizer que as parcelas elas nunca acabavam. Então eu tenho ideias contrárias. Porém, as parcelas nunca mais acabavam. Ô, professora, Oi. eu não tô entendendo nada. Você não está entendendo tá nada? travando. Não. Tá travando. Tá travando um pouco. Quem está falando comigo agora? Ana Clara. Eu. Oi? Oi? Não, quero saber quem perguntou agora, que falou que não está entendendo nada. Eu, professora. Meu amor, fala seu nome. Eu tenho um monte de gente online, não consigo saber quem é. Trinity. Quem? Trinity. Trinity. Você participou da aula passada? Não. Ah, então, por isso que você está com essas dúvidas. Na semana passada a gente falou um pouco sobre as conjunções. As conjunções, elas são uma classe de palavra invariável que ela serve para unir os períodos, né? Então, a gente tem mais, porém, o e, o que. E cada conjunção, ela tem um valor semântico, ou seja, ela tem um significado. Exemplo, se eu falo, eu ia à festa, mas minha mãe não deixou. Qual é a conjunção que eu tenho ali? O mais. Né? E aí eu tenho uma oposição de ideias. Eu ia, mas eu tive ali um obstáculo. Tive ali um problema. Isso caracteriza uma ideia de adversidade. Da mesma forma que eu tenho o e. Fui ao shopping, comprei uma bolsa e um sapato novo. Ó, esse e está o quê? Adicionando. Entendeu, Trinity? Você talvez esteja com um pouquinho mais de dificuldade do que os outros alunos, porque você não participou da aula da semana passada. Tem uma lista... Entendi, professora. Oi? Entendi mais ou menos. Entendeu mais ou menos? Aham. A Trinity parece voz de desenho animado. Não. Tô ouvindo, tá me dando vontade de escutar. Muito fofo. Parece voz de desenho animado. Não, quando eu falei assim, eu acho que é alguém de gracinha, né? De bobeira. Mas não é a voz dela mesmo. Não, minha voz mesmo. Então, tem uma lista que é uma lista de exercícios, tem até um quadrinho com as conjunções, o que elas significam. Depois você dá uma olhada nesse material, faz os exercícios sozinha, porque quando a gente voltar para a próxima aula, você pode tirar mais dúvidas, tá? Tá bom, professor. Tá bom, meu amor? Então aqui, o que a gente está fazendo na letra D, só para você entender. Você deve ter percebido que tem vários períodos, tem os pontos. Então, em alguns momentos eu vou acrescentar uma conjunção, em alguns momentos não precisa, só que o conjunto desses períodos ele precisa fazer sentido, tá? Então, eu posso colocar, posso não colocar. Lembrando que, assim, eu vou montar com vocês, mas não é uma resposta
absoluta. Não significa que eu não possa fazer de outra forma. Ok? Uhum. Gente, que bobeira é essa aqui no chat? Hoje tá complicado, hein? Ô, professora, eu acho que a aula passada vai pro YouTube também, aí ela pode assistir. Ah, é verdade. Verdade. A aula passada vai para o YouTube. E aí, quando a gente tiver aula de novo, se você tiver com dúvidas, você pode tirar dúvidas ainda, tá bom? Isso serve não só para a Trinity, serve para os alunos que não conseguiram assistir a aula da semana passada ou que tenham algum tipo de dúvida. Vocês devem perceber que geralmente eu trabalho com que tipo de exercício? Eu coloco exercícios mais simples no início e eu vou dificultando conforme a gente vai fazendo. Oi, Estrela, o que você não está entendendo? Não tô entendendo nada do que tá acontecendo no chat. Estou só vendo aqui, não entendendo porcaria nenhuma do que eles Não, eu estão tô falando. vendo também, não tô entendendo nada e eu tô seguindo com a aula. Também não tô entendendo nada. Então vamos voltar aqui, Fica gente, de pra gente doideira no fechar chat, mano. a letra D. Gente, por favor, quem tá fazendo bobeira no chat, se comporta. A gente não tá numa turma de educação infantil e eu acho um absurdo a gente estar com aula remota e ter que ficar aqui chamando atenção. Com uma turma de preparatório, pelo amor de Deus. E eu peço até desculpa para os alunos que estão ouvindo isso, estão se comportando na aula, estão prestando atenção, mas assim, completamente necessário. A aula vai até 15h30. Isso mesmo. Vamos voltar aqui. Nunca me esqueço de consórcio de moto que eu fiz quando tinha 17 anos, vírgula. Estava começando a ganhar dinheiro e acabei gastando mais do que podia. Ponto. A cada mês o valor aumentava. Quando fui sorteada e tirei a moto. Porém, as parcelas nunca mais acabavam. Ponto. Qual o conectivo que eu posso usar aqui depois do acabavam? Mesmo. Portanto, Isso, obrigado. mais Não. Não. Pera. Podem pensar com calma. Professora, eu acho que é mesmo. Eu coloquei mesmo. Tipo assim, tirei a moto, mas as parcelas nunca mais acabavam. Mesmo hoje os consórcios podem ter mudado, mas eu nunca mais fiz um. Vocês acham que a gente precisa colocar um conectivo aqui? Depois do ponto? Pode ficar sem, não? Pode ficar sem, porque eu vou usar o porém lá na frente. Mantém o ponto. Hoje os consórcios podem ter mudado. Professora, Porém, eu nunca mais fiz um. Mas eu nunca mais fiz um. O mais nem tanto porque eu tenho mais ali depois com I de intensidade. Porém, entretanto, então a gente segue ali. As parcelas nunca mais acabavam, ponto. Hoje os consórcios podem ter mudado. Porém, eu nunca mais fiz um. Oi, Trinity. é para copiar? Você pode copiar no caderno se você quiser, não é obrigatório. Eu acho interessante você fazer isso. Fofa. Ai, gente, vocês estão me deixando com Pior que é vergonha. Ela vai ficar com vergonha. Faz Pikachu, faz Pikachu. Parece Pikachu. Meu Deus. Ai, meu Deus, não aguento. Deixa a garota, Trinity, estrela. não precisa ficar com vergonha não, tá? Sua voz é muito fofinha. Ela que Então é doida. isso, gente. Bonitinha, gente. Agora eu fiquei curiosa, porque às vezes eu vejo o nome de vocês, mas não consigo associar quem é. Fiquei curiosa quem é a Trinity. Ai, professora, até mostraria meu rosto, mas hoje não dá. Meu cabelo Por tá quê? muito feio. Meu cabelo tá muito feio, tá todo pro alto. Sei. Gente, ainda meio que meu cabelo é só passar a mão e ele já baixa tudo. Vamos lá, meus amores. Próxima questão. A conjunção como pode expressar a ideia de causa, tá? Exemplo. As notas não saíram como eu esperava. Exemplo de causa. Exemplo de conformidade, ou seja, conforme alguma coisa. Fiz o bolo de cenoura conforme minha mãe me ensinou.
Então, fiz o bolo de cenoura como minha mãe me ensinou. Ou de comparação, né? Você é tão bonita como sua irmã. Então, o conectivo como, ele pode expressar esses 3 tipos de sentido. E aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai analisar as orações abaixo e vai perceber qual é o sentido que tem ali no como que está presente. Letra A. Prepare esses sanduíches como expliquei. Conformidade. Conformidade. Uma dica para vocês, tá? Sempre que o como tiver valor de conformidade, você pode usar o conectivo conforme. Vamos fazer o teste aqui, ó. Prepare esses sanduíches conforme expliquei. Continua fazendo sentido? Sim. Continua. Então, nesse caso, é conformidade, tá? Letra B. Esse garoto joga tão bem como os profissionais. Comparação. Muito bem. Letra C. Como havia pouca gente, a reunião foi adiada. Causa. Gente, esse tipo de utilização aqui do como, ó, o como, o pois que confunde a gente com explicação e conclusão, são tipos de conjunção que o CAP adora colocar, o CAP e o IF. Então, é sempre bom a gente revisar, porque esse tipo de questão cai muito nas provas, tá? Letra D. Como eu previa, nosso plano funcionou direitinho. Conformidade. Olha só, vamos fazer o teste. Conforme eu previa, nosso plano Eu fiz a mesma coisa. funcionou direitinho, tá vendo? São esses macetezinhos que ajudam a gente, às vezes, a errar uma questão ou acertar. E a gente sabe que quando a gente está prestando concurso, um ponto faz muita diferença. Uma questão que a gente acerta faz muita diferença. Letra E. Hoje está fazendo tanto calor como ontem. Comparação, muito bem. E letra F. Nada saiu como esperávamos. Conformidade. Muito bem. Na questão número 5, a gente vai trabalhar com conjunções subordinativas, tá? Que são das orações subordinadas. Nós ainda não vimos as orações subordinadas, mas aqui não é para a gente classificar, é só para a gente colocar as conjunções. Tá vendo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar de stand-by aquela ali e vou voltar aqui nessa continuação, nesse exercício depois, tá bom? Então, a gente parou essa lista aqui na número 4, ok? A gente vai fazer uma outra lista de exercício agora, que são só de questões objetivas. E aí eu queria que vocês fizessem uma coisa. Podem pegar a folha, vocês vão marcando, tá? As opções. E aí no final a gente vê quantas a gente acertou. Como se fosse um simulado. Não vale roubar. Senão você vai estar enganando você mesmo. É a número 4, professora. Oi, meu amor. Ah, não, esse daí. Não, agora está indo para outra lista. Essa lista aqui de gramática a gente parou no número 4. Ainda tem algumas questões, mas a gente não vai fazer agora, tá? A gente vai para uma outra lista. Ok? A gente vai para essa lista aqui, ó. Deixa eu jogar só esse chatzinho para cá, senão eu não consigo ler com vocês. Vamos lá. Ó, a gente tem uma tirinha aqui, essa questão do CAP de 2013. Maluquinho tem uma notícia eleitoral para você. Eleitoral, se você continuar com essas notas, não vai nem para o segundo turno. Tirinha do Ziraldo. Questão do CAP. Se você continuar com essas notas, não vai nem para o segundo turno. O trecho sublinhado expressa a ideia de. Prestem atenção, porque ele está se referindo ao trecho sublinhado, tá? Então,
podem marcar aí a opção que vocês acham. Não fala nada no chat, só marca no seu caderno aí a letra que você acha, que depois no final a gente vai voltar fazendo Professora, as... posso deixar nas anotações do WhatsApp? Pode fazer na anotação do WhatsApp, não tem problema não, tá? Mas assim, marca as opções que no final eu vou voltar fazendo as correções com vocês e a gente vê quanto que cada um acertou. Então não fale a resposta no chat nem no áudio. Número 2. Na frase, deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Na frase, a mata escura, fechada, densa, é morada da onça feroz, que ataca, que mata os aventureiros desavisados. O termo mata, utilizado 2 vezes, pertence a que classes gramaticais? A gente já fez uma questão muito parecida com essa. Vamos para a Já próxima? marquei a minha já. Já marcou? Vamos lá, continuando. Peraí, professora, rapidinho. Tá bom, vou deixar mais um pouquinho. Não tem problema não, gente. Deus! Ai, meu Deus. Essas questões que a gente está fazendo agora são bem estilo de prova mesmo, tá? Podemos ir para a próxima? Sim. Sim? Pode. Vamos lá, então. Questão número 3. Gente, vai colocando o número também para você saber, tá? A sintaxe de um enunciado pode ser analisada a partir da função exercida por cada termo. Pensando nisso, aponte o valor sintático do termo um samba popular no trecho a seguir da canção de Chico Buarque. Período. Vai passar, vírgula, nessa avenida um samba popular. E aí você vai marcar o que um samba popular é. É objeto direto? É sujeito? É objeto indireto? Predicativo do sujeito? Questão de análise sintática. Essa tem pegadinha. Professora, eu não sei a 3, não. Não, então, aí se você não sabe, você vai marcar que você acha que é correta, que no final a gente vai voltar e a gente vai ver todas as respostas. Mas é importante você marcar como se você estivesse numa prova. Tá bom. Tá bom? Tá. Podemos ir para 4? Sim. Sim? Não. Não.
Quatro, podemos? Sim. Podemos. Sim? Tem alguém fazendo ainda? Eu já acabei, professora. Então tá bom, vamos para número 4. Ó, número 4 eu tenho uma tirinha aqui, ó, uma questão da UERJ. Vocês estão vendo essas pessoas aqui, ó, andando e cada uma tá com um negocinho na cabeça. Questão. No cartoon apresentado, o significado da palavra escrita é reforçado pelos elementos visuais próprios da linguagem não verbal. A separação das letras da palavra em balões distintos, em balões diferentes, contribui para expressar principalmente a seguinte ideia. Letra A. Dificuldade de conexão entre as pessoas. B. A aceleração da vida na contemporaneidade. C. Desconhecimento das possibilidades de diálogo. D. Desencontro de pensamentos sobre um assunto. Questão de interpretação junto com linguagem não verbal. Pode voltar na imagem de cima, por favor? Posso sim. Aqui tá pegando ela toda. Mas assim, peraí. Agora dá. Foi, agora tá dando para vocês verem e verem as opções. Podemos ir para a próxima? Se tiver alguém fazendo, eu deixo mais um tempinho, tá? Ô, professora, eu não entendi nada dessa questão, não. Então, meu amor, é uma questão interpretativa. Ela está falando da análise da imagem. Você pode ver que cada pessoa está com um balãozinho na cabeça e forma uma palavra, que é solidão. Então, a questão tem relação com isso. Olha só o que ele está perguntando. A separação das letras da palavra em balões diferentes contribui para expressar o quê? Qual ideia? E aí você vai analisar e vai marcar a opção embaixo. Aquela parte ali que tá escrito só dói quando eu respiro faz parte da imagem, não é? Na verdade, não, é o título da tirinha, né? Mas não é tão relevante pra gente, não. O relevante ali são as pessoas e os balõezinhos na cabeça. Tá bom. Tá bom? E aí você vai marcar a opção que você acha que mais cabe e a mais correta. Podemos ir para 5? Podemos. Podemos? Tem alguém fazendo a 4 ainda? Não. Então tá bom. Número 5. A gente tem um textinho aqui, ó. Múltiplo sorriso. Pendurou a última bola na árvore de Natal e deu alguns passos para trás. Estava bonita. Era um pinheiro artificial, mas parecia de verdade. Só bolas vermelhas. Nunca deixava de armar sua árvore, embora as amigas dissessem que era bobagem fazer isso quando se mora sozinha. Olhou com mais vagar. Na luz do fim da tarde, notou que sua imagem se espelhava nas bolas, em todas elas. Lá estava seu rosto. Um pouco distorcido, é verdade, mas sorrindo.
Estão vendo? Diria às amigas, se estivessem por perto. Eu não estou só. Heloísa Seixas. De acordo com esse trechinho, questão. Ao dizer que o pinheiro era artificial, mas parecia de verdade, a narrativa realça um estado que define a personagem. Isto ajuda o leitor a compreender o fingimento da personagem em relação a... Vamos lá. Letra A. Existência de suas amigas. B. Consciência de sua beleza. D. Presença de várias pessoas. D. Exposição de alguma intimidade. Questão interpretativa também, com análise da construção narrativa. Uma questão clássica de gênero textual. Essa não é tão difícil. Podem analisar com calma. Lucas está falando que é péssima interpretação. Discuto isso direto dos alunos. Só tem um jeito de você melhorar a interpretação de texto, que é fazendo o quê? Interpretação de texto. Então não tem jeito, tá? Matemática melhor. E lembrando que a interpretação ela é importante para todas as matérias, tá? Se você interpreta um problema de matemática errado, você vai fazer errado. E aí, galera? Gente, tem gente entrando na aula agora, meu Deus. A aula quase acabando. Professora, eu já acabei. Já acabou? Tem alguém Também, fazendo também. ainda? Não. Não. Vamos lá, então. Questão número 6. Aqui eles têm a música da Pitty, ó, Admirável Chip Novo. Todo mundo conhece essa música? Nem sei quem é Pete. Meu Deus. Também. Conheço. Pitty é uma cantora brasileira. Ela vai falar o seguinte da música, ó. Pane no sistema, alguém me desconfigurou. Onde estão meus olhos de robô? Eu não sabia, eu não tinha percebido, eu sempre achei que era vivo. Parafuso e fluido em lugar de articulação. Até achava que aqui batia um coração. Nada é orgânico, é tudo programado. E eu achando que tinha me libertado. Mas lá vem eles novamente. Eu sei o que vão fazer, reinstalar o sistema. E a partir daí ela coloca uma série de verbos, ó. Pense, fale, compre, beba, leia, vote, não se esqueça. Use, seja, ouça, diga, tenha, more, gaste, viva. Pense, fale, compre, beba, leia, vote, não se esqueça. Use, seja, ouça, diga, não senhor, sim senhor, não senhor, sim senhor. Tem uma música aqui com uma crítica, né, muito grande à sociedade, a tudo que a gente é condicionado. Oi? Vou pesquisar essa música depois, que eu não entendi muito bem, não. Depois, quem quiser pesquisar, Isso vale a é pena. música? Oi? Isso é música? É uma música. É uma música. Já que é. Deixa eu Inclusive, botar a aqui cantora é pra... muito boa. Deixa eu botar aqui para vocês ouvirem. Essa música. Vou colocar a música. Peraí. Gente, a Pitty, ela é muito inteligente. Ela tem músicas muito boas. Eu gosto Eu muito adoro as dela. músicas dela, ela tem músicas muito boas. Tem músicas que falam sobre... Ela fala muito sobre... Ela tem muitas críticas à sociedade.
Pitty. Eu nem conhecia ela por causa da música, conhecia por causa disso mesmo. Pois é. Ó, vou botar um pedacinho aqui para vocês. Pane no sistema, alguém me desconfigurou. Aonde estão meus olhos de robô? Eu não sabia, eu não tinha percebido. Eu sempre achei que era vivo. Parafuso e fluido em lugar de articulação. Até achava que aqui batia o coração. Nada é orgânico, é tudo programado. E eu achando que tinha me libertado. Mas lá vem eles novamente, eu sei o que vão fazer. Reinstalar o sistema. Entre, fale, compre, beba, leia, pode, não se esqueça. Use, seja, ouça, diga, tenha, vale, gaste, viva. Entre, fale, compre, beba, leia, pode, não se esqueça. Use, seja, ouça, diga. Pronto. Essa música é muito Braba legal. demais. Gostei. É um rockzinho, né? Pegada da Pitty. Quem não conhecia, depois pode pesquisar. Tem outras músicas dela que são muito boas. E ela faz um questionamento até que ponto o que a gente escolhe, o que a gente pensa, o que a gente fala é realmente nosso, né? Será que a mídia não influencia de alguma forma? Será que a gente não é condicionado, talvez, a querer comprar coisas que a gente não precisa, a pensar coisas que não são verdades? Hoje a gente vive numa sociedade com um número exponencial de fake news e a gente está exposto a isso o tempo todo, seja na televisão, seja nas redes sociais, no nosso celular, que hoje, para muitos jovens, é uma extensão do corpo, né? Tem gente que é tão viciada em telefone que já acorda pegando o telefone celular, né? Isso é errado? Não, mas a gente precisa filtrar o tipo de conteúdo que a gente recebe para a gente ter percepção das nossas próprias escolhas, do que a gente está comendo, do que a gente está bebendo, o que a gente está consumindo enquanto produtos e enquanto conteúdos também, tá? Então, assim, é uma música com uma crítica social imensa que trabalha essa questão da gente, talvez hoje, viver no mundo em que a gente é robotizado e muitas vezes não questiona o que está sendo recebido. Questão. A forma como os verbos são utilizados na segunda e terceira estrofes, que são essas aqui, ó. Pense, fale, compre, beba. Percebam que eles estão no modo imperativo. Já dei até uma dica. E eles trazem, eles reforçam que ideia? Uma ideia de quê? Professora, são quantas questões? Acho que são 10, se eu não me engano. Nós estamos na 6. Estamos acabando já, ué. Vamos lá, meus amores. Número 7. Na construção, eu achando que tinha me libertado, mas lá vem eles novamente, eu sei o que vão fazer, reinstalar o sistema. A conjunção em destaque expressa um sentido de... Ó, o conteúdo que a gente está vendo agora.
7 é fácil. 7 é tranquila. Verdade. Vamos para 8? Sim. Vamos lá. Número 8, a gente tem um trechinho aqui também, um texto, ó. Oi, Trinity, quer que eu volte? Ai, que bonito. Pedindo assim, desse jeito fofinho, não tem nem como falar não, né? Não tem como. Ah, tá. Professora. Professora. Acho que nem a mãe dela deve conseguir brigar com ela. Pior que briga. Briga? Jura? Como que ela faz isso, gente? Pronto, acabei. Foi? Tem mais alguém fazendo a 7 ou não? Não. Show. Vamos lá, então. Bora. Número 8, a gente tem um textinho aqui da Adriana Lisboa. Quem pode ler, por favor? Posso ler? Pode. Pode sim. Na casa do meu avô havia 4 quintais. No principal, o portão se abria para a rua e ali ficava a casa propriamente dita. Por cima do muro baixo, a gente via as cabeças das pessoas que passeavam pela rua. Sempre vão devagar. Às vezes vinha dar na varanda. Às vezes vinha dar na varanda o cheiro do rio. Ah, tá. Um cheiro de pano e de barro. Na garagem descoberta, sobre os cascalhos, dormia a variante marrom. Variante é um tipo de carro antigo, tipo aquela rural. É um carro, tá? À esquerda, separado por um muro com uma passagem, ficava o universo dos abacateiros e o quartinho que o meu avô chamava de Petit Trianon. Nós apanhávamos os abacates para fazer boizinhos com palitos de fósforo. O Petit Trianon, eu não me lembro para que servia. Ficava quase sempre fechado, mas eu tinha pesadelos com ele. À esquerda, separado por outro muro com outra passagem, ficava um universo híbrido em que cabiam orquídeas numa estufa, galinhas, goiabeiras, etc. À direita do quintal principal ficava o último e quase proibido. Havia um muro, mas na passagem tinha um portãozinho baixo de madeira que às vezes a gente pulava por prazer. Muito bem. Notem que ali no texto tem várias reticênciazinhas. Isso significa que a gente tem só um recorte aqui, tem só um fragmento, não tem o texto integral, tá? Isso também é muito comum em prova, né? Às vezes o texto é muito grande e eles trazem para vocês só o que eles querem ali cobrar, né? No trecho, questão número 8, no trecho do terceiro parágrafo, mas eu tinha pesadelos com ele. A palavra grifada se refere a palavra grifada é essa aqui, ó. Ele, tá? Que saiu esse negocinho azul embaixo, não aparece. Vou até colocar aqui. Esse ele se refere a quê? Podem marcar. Vamos lá, meus amores. Questão número 9. Peraí, professora, peraí. Ó, o desespero. Calma aí, professor. Calma aí. Eu até agora não achei onde tá lá no texto. Aqui, ó. Deixa eu grifar para vocês, ó. Tá bem aqui, ó. Valeu. Show? Número 9.
O vocábulo em destaque na frase nós apanhávamos abacates para fazer boizinhos com palitos de fósforo. Esse para que está grifado. Estabelece relação de sentido de. Gente, eu vou fazer até a 10 com vocês, tá? Senão não vai dar tempo da gente corrigir. Tá bom. Tem mais questões? Ó. Ih, tem muita questão ainda. Jesus. A gente vai fazer até a 10 hoje, tá? Aí, o que eu vou fazer? As demais vocês podem fazer como dever de casa, da 11 até a 16. E aí, na próxima aula, a gente começa corrigindo, tá bom? Vou fazer dessa forma. Então, a gente parou aqui na 9. Posso ir para 10? Ainda não, professora. Sim. Sim. Foi? Podemos para 10? Sim. Número 10. Na construção, por cima do muro baixo, a gente via as cabeças das pessoas. As duas expressões em destaque no trecho desempenham respectivamente, ou seja, na ordem certinha, a função sintática de. Então, o por cima do muro baixo tem uma classificação e as cabeças das pessoas tem outra. Você vai marcar qual é a classificação sintática dos dois termos. Essa vai no Mamãe Mandou. Ó, tá vendo? Lança logo uma sinceridade. O quê? O que ele falou? Essa vai no Mamãe Mandou. Oi, Hugo, você falou que vai ter que sair daqui a pouco. Não tem problema não, a gente já vai corrigir. Já vou passar o gabarito para vocês. Se você sair antes de eu passar o gabarito, você pega o gabarito com algum colega, pode ser? Gente, podemos voltar para número 1 para a gente começar a corrigir? Podemos. Peraí, professora. Sim. Quem está fazendo ainda? Eu. Tá bom, Trinity, pode fazer. Acabei, professora. Foi? Acabei. Vou lá para número 1, hein, gente? Vamos lá. Voltando. Número 1. Temos aqui a tirinha do maluquinho. Se você continuar com essas notas, não vai nem para o segundo turno. O trecho sublinhado expressa a ideia de Condição. condição, letra D. Então, quem marcou letra D pode dar um certinho aí. Tá? Espera, o quê? Letra Ih, D eu de peguei dado, vi a resposta. condição. Cadê meu? No final, a gente vai contar quantos a gente acertou de 10. Número 2. A mata escura, fechada, densa é a morada da onça feroz, que ataca, que mata os aventureiros desavisados. O termo mata, utilizado 2 vezes, pertence a que classes gramaticais? B. 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 Letra? Eu coloquei E. Letra I. Letra E de escola. O Acertei, primeiro é um epa. substantivo que está acompanhado por um artigo definido a, e o segundo é um verbo, ó, que mata, do verbo matar. Acertei. Então, a letra E de escola. Esse tipo de questão adora cair em prova. Número 3. A sintaxe de um enunciado pode ser analisada a partir da função exercida por cada termo.
Pensando nisso, faça análise do termo um samba popular. No trecho abaixo, vai passar nessa avenida um samba popular. Qual é a função sintática dele? Eu coloquei letra A. Eu botei A. Coloquei A. Tem função de quê? Sujeito. Sujeito. Função de sujeito. Só tenho ali uma ordem De novo. invertida. Ao invés de ele estar no início, está no final. Muita gente poderia confundir. Ó, vai passar o quê? Um samba popular. Então, seria muito comum, talvez, marcar a letra B no objeto direto. Mas, nesse caso, quando eu inverto para a ordem convencional, um samba popular vai passar nessa avenida. Letra A, sujeito. Próxima questão, aqui com o cartoon, escrito solidão. Rapidinho, professora. Estamos na número 4, tá, gente? Só para vocês perceberem. Podemos? Podemos. Rapidinho. Então, a gente A tem aqui resposta o do da era cartoon. qual mesmo? Oi? A resposta da era qual mesmo? Da 3? Da 1. D. Não, peraí, tem gente, vamos acompanhar a Da correção, 1 é tá? D. Por favor. Número 1, letra D de dado. Desculpa. Número 2, letra E. Número 3, letra A. A gente está indo para 4 agora. Podemos? Número 3, letra A. Podemos. Você viu, o amiguinho tá tentando fazer a vozinha fofinha igual a Trinity. Pô, a 4 eu acho que eu errei. Vamos para Oi, 4. professora, falou comigo? Oi? Falou comigo? Não, falei não. Falei não. Número 4. Ó, a separação das letras da palavra em balões distintos contribui para expressar principalmente a ideia de... O que vocês marcaram? Eu marquei a. Eu marquei A. Eu marquei A. Eu Essa marquei daí a eu dei mó também. chutão. Vamos lá, quem marcou letra A está correto. Dificuldade de conexão entre as pessoas, como se cada um tivesse ali no seu próprio mundo, né? Todos estão sozinhos, eles caminham em direções opostas e ninguém se conecta. Como se todo mundo estivesse ali sozinho. Letra A. Qual é o Não tinha exercício como que eu tinha que errar fazer essa, eu aqui? vivo Ó? isso. Primeiro, se vocês perceberem, as pessoas elas estão andando em direções opostas. Mas mesmo assim, todas estão sozinhas. Número 5. Ao dizer que o pinheiro era artificial, mas parecia de verdade, a narrativa realça um estado que define a personagem. Isso ajuda o leitor a compreender o fingimento em relação a... Eu C. coloquei C. C. Eu fui nascer. Letra C Nascer, de nascer. casa, presença de várias pessoas. Na verdade, ela está sozinha, mas ela Mas traz olha ali na a bola ideia da- como se na tivesse folha da árvore. muitas como se pessoas por tivesse- conta do reflexo nas bolas da árvore. Tanto que o título do texto é Múltiplo Sorriso, como se houvessem múltiplas não vai pra pessoas errar, não. ali. Mas, na verdade, todos aqueles reflexos são reflexos dela mesma. Ela continua sozinha. Então, número 5, letra C. Galera, tem gente falando junto comigo na correção, hein? Por favor. Número 6. A forma como os verbos são utilizados na segunda e terceira estrofes reforçam a ideia de A. Tá. A. letra A, ordem. Inclusive, é a função do verbo no imperativo, indicar ordem ou pedido. Pois o eu da música é governado por um sistema, que seria teoricamente ali um sistema autoritário que impunha uma série de comportamentos. Letra A. Número 7. Eu achando que tinha me libertado, mas lá vem eles novamente. Eu sei o que vão fazer, reinstalar o sistema. A conjunção de destaque expressa o sentido de Adversidade. Eu coloquei C. Eu letra botei C, adversidade. Acertei. Ok? Ok. Qual é a resposta da 7, professora? Não entendi. Da 7, letra C, adversidade. Ó, esse Perfeito, então. mais traz ideias opostas ali.
Próximo, a gente tem o textinho quintais. Número 8. No trecho do terceiro parágrafo, mas eu tinha pesadelos com ele. A palavra grifada se refere a quê? C, quartinho. Quartinho. Letra C, o quartinho, tá? Qual seria, talvez, a problemática aqui? Porque ele fala que, lá no início do parágrafo, ele fala, meu avô tinha um quartinho que ele chamava de Petit Trianon. E aí, quando chega lá embaixo, antes desse trecho, ele fala, o Petit Trianon, que ele fala que não lembra para que servia, Eu mas tinha fiquei pesadelos procurando com Petit ele. Trianon na resposta. Então, o Petit Trianon, na verdade, se refere ao quartinho do avô que está lá no início. Então, a gente tem que ter essa percepção desses recursos coesivos que são utilizados ao longo do texto. Então, número 8, letra C, de casa. Número 9, o vocábulo em destaque na frase nós apanhávamos abacates para fazer boizinhos com palitos de fósforo. Estabelece relação de sentido de... A. A, finalidade. Letra A, finalidade. Ó, comprei um caderno novo para o retorno das aulas. Ó, a finalidade para que eu comprei aquilo, certo? E, por último, na construção, por cima do muro baixo, a gente via as cabeças das pessoas. As duas expressões em destaque no trecho desempenham, respectivamente, a função sintática de... Eu coloquei D. A. Vamos lá, vamos por parte. Vamos analisar Mamãe mandou do B. o segundo trecho sublinhado. Ó. A gente via, eu tenho um verbo ali, a gente via o quê? Ó, tem preposição? Não, nesse caso eu tenho um objeto direto, é um complemento do verbo. Quem vê alguma coisa. Então, eu descobrindo o segundo, eu automaticamente descobriria o primeiro, que é o mais difícil, né? Mas, ó, por cima, me dá uma ideia de lugar, por cima do muro. Nesse caso, eu tenho um adjunto adverbial de lugar, ok? De localização. Letra C, adjunto adverbial, o por cima do muro, e objeto direto, as cabeças das pessoas. Finalizamos aqui. Eu queria que vocês colocassem no chat quantas vocês acertaram. Exemplo, ó. Errei só essa. Ó, botar assim, ó, 10. Vamos pegar aqui lá. Vamos chutar alto, né? 10 de 10. Pode colocar. Acertou 8, 9. Ah, a gente teve bons resultados, ó. Gente, só essas pessoas que fizeram? Tem gente que não colocou no chat ainda não, hein? Pensei que eu ia errar em 7. Eu achando que eu ia errar 9. Acertei, foi 9. Acertei 8. Não, vocês foram bem, parabéns. Então é o seguinte, ó. Já são 3h20, eu vou liberar vocês, tá? Professora, isso foi tipo uma prova, né? Tipo uma provinha, com várias questões, vários conteúdos. Aí, o que eu vou passar para vocês? Vocês viram que aqui embaixo tem mais questões, certo? Ó, vai continuar a partir da 11, ó, 11. Só mais um pouquinho. Oi? Só mais um pouquinho de questão, só mais um pouquinho. Não, hoje não. Hoje a gente vai fazer só até 10 mesmo, tá? Não, que falta mais um pouquinho. Ah, tá. Falta só um pouquinho, ó. 11, aí tem a 14 e vai até a 18. Vocês têm mais 7 questões para fazer, na verdade, né? 13, 14, 15, 16, 17, 18. 8 questões, na verdade. Então, vocês vão fazer em casa e na nossa próxima aula, tá? A gente começa corrigindo antes de entrar no próximo conteúdo. Ok? Combinado? Combinado. Oi? Como é que a gente vai pegar? Tá muito baixo quem tá falando agora, não tô ouvindo. Como é que a gente vai pegar as questões? Peraí, pai, fica quieto, tô falando aqui. Desculpa. Então, eu não sei se vocês têm um grupo, mas eu mandei as questões para a secretaria do Margel e ela ficou de enviar para vocês. Tá bom. Tá bom? Meu Deus. Vocês já receberam? Já tá lá. Sim. Então, essa listinha aqui, ó, o nome dela... Pera aí, rapidinho. O nome dela é... Revisão Gramática, aqui, ó. Revisão Gramática, professora Ebony.
Aí você vai abrir, você pode fazer, anota as questões e a gente corrige na nossa próxima aula. Que não é semana que vem, tá? Porque semana que vem é a professora Ana Beatriz. Na outra. Tá bom? Tá bom. Mais alguma dúvida? Tá bom. Tranquilo? Professora, foi? Oi? Tchau. Fui. Tchau. Tchau, Ebra. Ó, espero que vocês tenham gostado da aula. Um beijo para vocês. Fiquem com Deus. tchau, Uma ótima professora. semana. Tchau, professora. E até a nossa próxima aula. Tchau, Triste. Então tá bom. Tchau. Beijo. Tchau. Estamos aqui.